Começando mais um Conversa Cowboy, hoje com um convidado muito especial. Falei isso pra todo mundo. E pior que é mesmo. E pior que é mesmo, hein, cara. Pior que é verdade. Hoje eu Ó, o convidado, um grande amigo, dentro e fora das arenas. O que mais que eu falo? Pior que é verdade. Gostei. O cara que eu passo o endereço pra ele certo, desde a primeira vez que eu mudei pra cá. Ah, o cara nunca veio visitar aí, mas tá bom. É. Lucas Divino. Divino, obrigado por ter topado fazer esse vídeo. Estou muito feliz de você ver. Você é um cara um pouco polêmico, vamos falar assim. É Mas, nada. não, mas é verdade. Não, mas tipo, igual eu falei naquele vídeo lá atrás, que eu nem te conhecia lá na pele, né? Aham. Eu acho que eu lembro de Lucas Divino, eu lembro de sorriso e boa energia. Sim. Eu já te falei isso pessoalmente e estou falando de novo. Eu acho que isso é o que vale de ser. Tá bom, né? A primeira pergunta, vamos lá, vamos começar, vai. Eu perguntei pra você lá aquela vez, você não vai lembrar. Eu levo. Nós tá nas baias lá, ainda não tava nos boi lá ainda, nesse dia. Verdade. Foi. Eu conheci você lá, né? Foi. Primeira vez. Já chegou lá, todo sorridente, querendo gravar vídeo. Já. Nem falou oi, nada. Ah, como é que... Não, sei não. Vamos gravar um vídeo? Nem quis saber como é que era o meu nome. Pior que eu não conhecia do Brasil, mas não conhecia sem de amizade. Primeira pergunta, então responde pra mim, quem que é o Lucas Divino pro Lucas Divino? Lucas Divino, de Nova Crixás, Goiás, monto em touro desde os 2010. E um rapaz, né, que sempre sonhou estar aqui nos Estados Unidos, sempre sonhou lutar e ser um campeão mundial, né? E estamos aqui ainda, né, André? Correndo atrás. O que mudou daquele vídeo lá até hoje? Experiência, a realidade do negócio, sabe? Era um sonho, era uma coisa muito... Era um sonho, ainda continua sendo um sonho, sabe? Mas a gente vê que a realidade é outra, né? A maquiagem já não tampa mais pra mim, né? Esse é o ponto. Porque assim, até o Bandeja brinca muito que eu sou o maior... Iludir, eu não sei como é que fala a palavra, iludir as pessoas, Sim. falando que aqui tu vê os vídeos, é tudo bonito, lindo, e joga bola, e treina em touro bom, e vai pros eventos, é tudo duro, mas ganha muito dinheiro, rios de dinheiro. Não, André, a pessoa tem que ter essa mentalidade, sabe? Eu ainda continuo com essa mentalidade, sabe? De coisas boas, vendo só a parte boa, né? Mas dentro de mim eu sei que nem tudo são Flores. flores, né? Então, antigamente eu não queria aceitar esse tempo ruim, né? Só que hoje eu aceito ele, né? Isso aí que ele existe. Mas você aceita porque você precisou... Passei por muitas vezes, né, André? Passei por muitas vezes, né? A desonestidade, a desigualdade, sabe? As pessoas acham que aqui todo mundo só é igual, não é nada. É nada, na hora Que sentido? É legal esse assunto, porque, tipo, é legal conversar, porque às vezes a gente fica só falando igual, você sabe o meu jeito, eu sempre Sim. valorizando, e só que, tipo assim, o que você sente que muda? Por exemplo, quando você chegou, você era tratado de um jeito, hoje você é de outro, como é que funciona isso daí? Ah, André, não é a questão de ser tratado, né? É a questão lá o que eu falo, sabe? A desigualdade, muitas das vezes é sobre na montaria em touro que eu me refiro, sabe? Ah, tá, entendi. É na montaria em touro que eu me refiro, sabe? Tipo assim, ali na hora dos juízes, entendeu? Ah, tá. Esse negócio aí eu acho que é um negócio que nunca vai mudar, né? Porque desde quando eu cheguei aqui, ó, pra você ver, não tem muito tempo não, mas desde quando chegou, disse que tava tentando melhorar, o trem só vai buraco abaixo, entendeu? Daí, tipo assim, a gente sobrevive, aí às vezes a pessoa pergunta, ah, então por que você não larga a mão? Não tá um ponto de chegar de largar a mão, entendeu? Só não tá bom, mas a gente vê que poderia ser melhor. Mas você não acha que isso daí, eu tenho que fazer o outro lado. Sim. Você não acha que isso daí, todo esporte, não existe um esporte que não tem esse tipo de problema, você concorda comigo ou não? Pois é, tinha que achar esses caras aí, né, que fica puxando só pra 11 e largando os outros de mão, né, e pôs lá na situação da gente, né, que daí eles enxergam. Não, fala assim, por exemplo, futebol. Sim. Fala assim, favorece mais o Flamengo porque o Flamengo é maior e não sei o quê. O Corinthians nunca favoreceu, que eu sou corintiano, eu sofro bastante. O povo fala que favorece, mas é mentira. Mas então, essa parte, não é só na montaria em touro, então. Não, né, não, isso é em todos, né, André? É em todos os esportes, né, rapaz, é em tudo que a gente bate os olhos, né, a gente for acompanhar, você vê que o negócio é feio. É feio e é feio mesmo, né? Mas é que nem eu falo, rapaz, as pessoas que tipo assim, tem um controle ali em mão, né, de dar às vezes uma nota ou, né, dar um ponto final ali em alguma situação,
Eu acho que eles não chegou a passar por isso, não. Ou eles devem estar se descontando, né? Na gente, o que eles já passou. A raiva que eles passou, velho. Só pode, aí, né? E isso eu não tô falando nessa de mim, não. Eu olho no geral, entendeu? Eu olho no geral. Isso não... Eu já passei por isso, outros já passaram, e tem muitos, sabe? E... Eu gravo muito vídeo, eu vejo muita coisa no sentido assim, tipo, você sabe, eu gravo desde a época do Renato. Sim, O Renato conversava muito comigo sobre isso. sim. Então, tipo assim, aquele negócio que desde o estilo do cara, o Renato é o cara que deita pra trás, acaba dando mais show. O Valdirão monta travadinho, usa os nomes que eu tenho liberdade pra falar pra poder. O Valdirão monta travadinho, tira um pouco de nota, teoricamente. Mas ao mesmo tempo não é só isso, né? Tem mais coisa que envolve também uma nota, né? Ah, tem, André, mas hoje em dia o problema é que eu já nem sei mais o que que é certo, o que que é errado, o que que vale, o que que não vale. É verdade, bicho. Talvez as pessoas pensem que eu tô doido, mas isso é o que eu acho, sabe? É sua opinião. É minha Eu opinião. respeito, é. E outra, eu não tô falando mal de ninguém, criticando ninguém, só tô falando o que eu acho, o que eu penso, sabe? Eu já não sei mais o que que vale, o que que não vale não, sabe? Não, mas isso é legal, igual eu falei desde o começo. Aqui, cada um fala a opinião que acha. Eu não monto em touro. Quem sou eu pra chegar pra você e falar assim, o que você acha? Eu nunca não monto em touro, vou falar o quê? O que que é mais difícil, curar de uma lesão ou passar uns apuros com um juiz desse? Rapaz. Eu ia entrar na parte da lesão, mas já cortou no caminho já. Não, sim. Ô, André, eu acho que passar perto com esse juiz, sabe por quê? Porque o lesão você já tá ali mesmo, tá encostado, você não tem o que fazer, entendeu? Agora o juiz você vê que tem como. E rapaz, é isso aí. Me fala um negócio. Nesses tantos altos e baixos, era pra começar de lá de trás do Brasil, mas vamos começar daqui. Esses altos e baixos, assim, relacionado à lesão, vamos falar de lesão principalmente. Sim. Você é um cara que sempre lesionou, igual eu falei num vídeo onde você morava, lá em, sumiu agora o nome do lugar lá, no rancho lá que você morava. Eu falei com você que você podia estar, desculpa o palavreado, mas ferrado com lesão, sem muita perspectiva de volta, tudo, e eu falei naquele vídeo, você nunca tirou o sorriso da cara. É, Como é que faz, cara, para lidar com isso? Porque eu, se tô com um probleminha às vezes, quebrou uma câmera, que é uma coisa que básica, normal. Puta, me deixa para baixo, eu não consigo ser assim. Como é que você faz para manter esse ânimo desse jeito? André, que nem um tempo atrás, né, voltando lá desde o começo, né, eu tive vários problemas, sérios problemas, né, de cabeça também, né, quando o boi pisou na minha cabeça. Em 2023, né, passei por várias situações complicadas. Fiz tratamento com psicóloga e várias outras coisas, né? Depressão, rodo danado, sabe? E hoje eu tô sadio, inclusive, nem bebo mais remédio, nada, sabe? Tô completamente curado, porque Deus me curou, acredito, porque sem Ele não me curava. Então é Ele que me mantém de pé, André. É Ele, sabe? É Jesus, Espírito Santo, buscar Ele dia após dia, sabe? É Ele que nos dá força, porque, rapaz, já tentei, sim. Eu já tentei várias vezes viver sem estar em oração, sem estar buscando, sabe? Todo dia, sabe? E é levar uma vida honesta, sabe? Com Jesus. Não é só de brincadeira. E daí é isso que me mantém de pé, com sorriso no rosto e partir pra cima. Isso é legal, porque se até você não acha legal, eu até corto essa parte, mas eu sempre fui um cara muito brincalhão. Sim. Eu sempre tive vários tipos de brincadeira. E eu sei que às vezes eu passo o limite e tal. Brincadeira que eu falo não é nada absurdo igual você estava pensando, não, mas é coisa normal, de amigo. Só que daí, um dia você falou assim, André, eu mudei, cara, o meu jeito de ser e tal. E relacionado a besteira, falar palavrão, essas coisas. Dá uma segurada. Você falou de boa, a gente conversou até. Eu nunca falei isso aí pra ninguém, nunca, com nenhum amigo meu conversei isso. Aí eu falei, puta, que legal, cara, essa atitude. Eu até dei parabéns pra você, eu elogiei. E eu quero um dia ter uma cabeça desse jeito para mudar. E eu senti que realmente você mudou. O que foi essa mudança que deu? O que foi o momento que você falou assim, eu preciso mudar? Porque assim, montando em touro você sempre montou bem, fazendo sua vida aqui estruturada nos altos e baixos sempre fez. O que mudou? Você ter essa atitude assim? Eu tive um chamado, sabe, André, desde antes. Só que eu tentava correr. E daí eu vivi, sabe, que nem antes, só pra você ver. Isso não afeta nada, sabe, sobre de quem é e quem não é. Essa é só a minha história. Eu fui criado num berço católico e daí chegou um momento, sabe, que eu falei, rapaz, o católico permite tantas coisas e eu venho aqui na igreja e saio, é a mesma coisa.
E teve umas vezes que eu comecei a entrar na igreja evangélica, sabe? E daí eu senti algo diferente. E daí, com o passar do tempo, eu vi que eu tinha um chamado, sabe? Um chamado. E daí foi concretizando, né? E tendo as confirmações, porque vários acidentes que eu tive, sabe? Eu não parti dessa pra boa, entendeu? Então tô aqui até hoje, foi só confirmando. Então até que chegou um momento que eu falei, rapaz, não tem o que fazer. Eu vou ter que aceitar o chamado, sabe? Então foi quando eu decidi mudar, sabe? Decidi mudar realmente. E agora, mais experiente, eu vi que é muito bom, sabe? Eu vi que é muito bom e não tem pressão nenhuma, porque antigamente eu tinha me tornado, eu tinha me batizado, sabe? Tava seguindo tudinho certinho, sabe? Quando eu tinha o meu outro casamento e daí, como era muito novo, André, era tudo muito pressionado pra mim. E eu não sabia me controlar, eu não tinha domínio próprio, eu não tinha mansidão, não tinha nada sobre isso, sabe? E antigamente era tudo muito explosivo, né? Aquela pessoa sorridente, mas também para tirar do sério era, sabe, 2 cliques, sabe? E daí agora com as experiências e tudo mudou, sabe? É Jesus, é viver ele, sabe? Ler a palavra, não para ver os defeitos das pessoas, mas para ver o defeito que há em mim. Porque acredito eu que eu sou o pior de todos, sabe? E se Deus não tiver misericórdia, ah, meu Deus do céu, trem é feio. Essa proximidade com Deus que você tem hoje, é lógico, igual você falou, é a evolução da pessoa, do ser humano, que você chega nesse nível. Sim. Mas você aconselharia, tipo, e eu vendo você, eu sinto essa vontade de me aproximar mais ainda, porque você teria feito isso antes, teria mudado alguma coisa na sua vida, ou fez parte do processo do que você passou? Tudo faz parte do processo, André. Sabe? Nada acontece antes do tempo certo, não, sabe? E tudo é para testemunho, né? Então, se eu não tiver, eu costumo falar pros meninos, falar, rapaz, tem vez que nós senta, André, ainda, às vezes, e eu conto das presepadas feias, sabe? Trem que não deveria nem ter feito, sabe, antes, sabe? Mas, Nunca, né? mas por testemunho, entendeu? Para eles ver que eles não estão no pior, entendeu? Que existe coisa pior, sabe? Mas Deus permite aquilo acontecer para você ter testemunho, porque é muito fácil falar da vida dos outros. Agora, você viver e passar e superar e sair daquilo ali com a mão de Deus te levantando é outra história, entendeu? Falar é uma coisa, agora viver é outra, né? Então, André, tudo tem seu tempo, bicho. Olha só pra você ver, meu pai, velho. Meu pai tá com quase 60 anos, sabe? Meu pai, rapaz, era uma pessoa que sempre falou. Mas eu posso afirmar que sempre era da boca pra fora, porque a gente vê isso, entendeu? E outra, ele sempre foi um cara alegre, brincalhão. Nunca foi um cara de respeito, um cara de nome lá na minha cidade e região, sabe? Pelo homem trabalhador e honesto que ele é, sabe? Mas só que sobre a parte da igreja, a parte de Cristo, essas coisas, só pra você ver, depois de tantos anos, essa vez agora que ele teve aqui, ó, nós viajamos 11 horas para ir no rodeio indiano, na volta eu tive a oportunidade, sabe, de falar com ele e conversar com ele. E ele conseguiu enxergar, sabe, entender como que é que realmente funcionam as coisas, sabe? Então, para tudo tem sua hora e seu momento, então não tem nada passado e nem faltado. Às vezes a gente atrasa sim, sabe? Porque é que nem eu disse, né, minha história, eu atrasei, eu tentei correr do chamado. E daí eu só fui me lascando, né? Fui vivendo dia após dia, sabe? O sorrisão, quem não entendia, quem tava só ao meu redor, vai lá, rapaz, cara bacana, cara legal, né? Mas isso daí é, é da gente, né? Que nem eu fui criado assim, né? De ser uma pessoa legal e uma pessoa bacana. Mas dentro de mim só eu sabia o desgrameiro que tava, entendeu? Mas assim, para terminar esse assunto, já que aí prolongou demais, mas eu vejo que para você chegar no nível que você chegou, você tem que abrir mão de muita coisa que a gente acha legal, principalmente na juventude, e abrir mão. Então, tipo assim, aquela felicidade momentânea, Mundana. é isso daí. Você tem que abrir mão. Então, tipo, eu acho que é mais difícil você se converter do que levar a vida, tipo, festando do jeito que é pra ser, do jeito que teoricamente é pra ser, né? Já passei por tudo isso, André, e hoje eu falo. O pior, hoje em dia, você sabe o que que é? É nós mesmos. A carne da gente, sabe? Porque a carne é um, o espírito é outro, sabe? E quando o espírito entra, quando você deixa o espírito entrar, aí que é o problema, entendeu? Porque ele vai contra a carne. O que que você quer? Você quer tranquilidade. Muitas das vezes você não queria nem estar trabalhando aqui, você ia estar com os pés pra cima ali, só tomando uma limonada, uma cerveja, que quem bebe, sabe?
podia estar numa praia, podia estar só gastando. Esse é o que nós quer, sabe? Exato. Isso é que o ser humano Você quer. abre mão dessas coisas. Isso é que o ser humano quer, entendeu? Mas só que ele não vê que para andar com Cristo o caminho é estreito, sabe? É a mesma coisa de você querer passar aquela casa sua dentro dessa porta aí, ó, não vai passar, velho. Não vai passar, você tem que abrir mão de muita coisa. No seu trabalho, você não tem que abrir mão de ficar com sua esposa ali pra você ficar aqui? Pra andar junto com o Espírito, você tem que abrir mão da bagunça lá pra você andar com ele, entendeu? E daí, é isso que eu fui largando mão. Mas falar que é fácil, André, não é não? Eu acredito que é mais difícil. É todo dia, você sabe por quê? É porque, que nem eu disse, a gente quer o que não presta. A carne da gente quer o que não presta. Isso veio desde Adão. É o ser humano, né? Ser humano, isso é ser humano, sabe? E por isso que eu falo, sabe? Quando uma pessoa fala de Deus e sabe? Que quando é pregado realmente o verdadeiro, sabe? Porque tem muita pessoa aí falando de Jesus aí também, que na hora que você dá as costas pra ele, ou que ele dá as costas pra você, Mas é pior, entendeu? Eu conheço Então, bastante. tipo assim, misericórdia que Deus o tenha, sabe? E muda todas essas pessoas aí, sabe? Tem muito falso evangélico aí, sabe? Cristianismo e tudo isso mais. Mas a gente, quando começa a abrir a mão das coisas, André, é doído. Mas quando você se limpa e deixa aquelas coisas velhas para trás, que o novo começa a nascer, é como você limpar o seu terreiro. Você limpa as coisas velhas. Olha só pra você ver quando você comprou aqui a sujeira que tava. Tirou muita coisa velha, né? Tirou. Agora você não dá para ver o espaço que tem para ser preenchido com coisa nova e boa, que vai te fazer feliz, trazer felicidade para sua esposa, para seu filho, sabe? Alegria, sabe? Aquele local. Isso daí é a mesma coisa de você bater o joelho no chão todo dia, sabe? Falar, Jesus, eu quero me esvaziar e que o Senhor se faça presente, me encha. E daí ele vai. Pô, o negócio é a gente, abriu a porta ele vem. Essa conversa, eu nunca tive essa conversa nesses vídeos, no Conversa Cowboy, mas eu acho que é muito importante. Eu queria tocar nesse assunto, nem sei se você gostou do tocar ou não, mas eu acho que chega em pessoas que às vezes tá ali meio na... Tem vezes que tá com essa cabeça, eu preciso mudar e não sabe como. Sim, reconhecer realmente, sabe, André, que Jesus é o único, sabe? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? O tempo final tá chegando, bicho. E eu oro todo dia a Deus para que as pessoas possam abrir os olhos, sabe? E conseguir enxergar o caminho quanto antes, porque como ele é o alfa e o ômega, né, André? Ele é o começo e o fim. Ele é o começo e o fim. Se outras pessoas falam outras coisas que não é exatamente assim, eles vão se enganar e vai cair do cavalo, sabe? Porque ele é o começo ou o fim. Ou você trata a sua vida agora no momento, sabe? E deixa ele ser seu advogado, que ele vai te julgar, sabe? E vai te tirar daquele momento ali, entendeu? Ou lá no final, que ele vai apenas ser seu juiz, entendeu? Em vez de agora ele te ajudar, lá no final, você pode ser condenado e jogado no Lago do Fogo, sabe? Isso daí vai acontecer com muitos que acham que a vida tá tudo certo, correta, mas infelizmente não tá bem assim, entendeu? Vamos voltar lá. Nariz em touro. Mas obrigado, eu queria ouvir isso. Eu fico feliz de ouvir isso. Eu acho que isso é importante. O pequenino Luquinha. Como é que foi que você começou a montar em touro? 15 anos, não foi? Eu tava saindo dos 15 para os 16, André, em 2010, né? E eu queria sair de casa, sabe? Eu falei, se for para trabalhar em fazenda, não vai dar certo, porque eu sou de menor. E daí meu pai não vai também dar certo, né? Com meu pai, com a minha família toda, porque ninguém vai me contratar por ser de menor. Saber trabalhar, eu sabia. E era bom. E era melhor do que muitos lá. Já, sabe? Na época. E daí eu falei, caçar um negócio. Mas fiquei por ali, só naquele pensamento, né? Quando surgiu a oportunidade, um amigo meu me chamou. Eu nunca imaginei montando em boi. Nunca. Você não tinha sonho de criança, nada? Não. Mas você tinha visto rodeio já? Já, e tinha um local lá que os meninos montavam lá no Gilson Ferreira lá, sabe? Era... Na Nova Crixás? Nova Crixás, minha cidade lá, sabe? E era bacana, rapaz. Eu ia lá, via aqueles boi de pescoço, que a largura lá assim, moço. Eu falava, rapaz, esse povo é doido, eles estão querendo se matar. Até que um dia, com muita peleja, ele me levou e eu fui e montei, sabe? Montei uns 10 garrotes lá, sabe? Na primeira vez minha. E montei bem, rapaz, não caí neles não. Mas lá tinha todo jeito, né? O que pula, que não pula, né? Sai pra frente, às vezes dá umas rodadinhas ali, né? Boi de fazenda, né? Experimentando. E daí eu comecei a treinar nos fins de semana e chegou um momento que não teve jeito. Isso era escondido do meu pai. Meu pai ficou sabendo por boca dos outros. Cheguei no escritório da fazenda trabalhando.
o cara que assistia eu montar, que trabalhava na fazenda, lá onde esse amigo meu trabalhava, que levava eu pra montar, sabe? Tava lá no escritório. Na hora que eu abri a porta, que eu entrei no escritório, eu dei de frente com ele, rapaz do céu, que me deu um gelo no coração. E meu pai lá também, sério que nem bode embarcado, menino. Falei, ih, já sabe tudo, né? Eu fiquei com medo. Falei, pronto, acabou. Meu pai vai me trancar na fazenda, é a ideia minha. Vai me prender aqui, né? E não vai deixar eu montar em boi mais. Ah, não, né? Aí ele falou, Lolo, que bom demais te ver, rapaz. Tava contando aqui pro seu pai, mostrando que você é duro no boi. Seu pai nem imaginar. Eu não tive nem palavra, moço, né? E aí? Eu falei, é? Ele falou, moço, rapaz do céu, moço. Você não tem que as fotos lá não, que os vídeos, você montando lá não? No dia que nós foi lá, que eu te ajudei. E ele queria, ele queria ter certeza que tava pro meio, sabe? Que eu te ajudei no dia que lá, e daí já foi falando o nome de todo mundo que tá envolvido nesse negócio aí. Eu falei, tem. Já não tinha mais que esconder, né? Aí meu pai falou, você tem? Eu falei, tem. Sério demais, pai. Quero ver. Tem um sorriso na cara. Nada, sério demais. Tá entendendo não, rapaz? Que tensão. Ele falou, quero ver. Eu falei, eu posso estar no computador. Lá tinha um computador, né, do escritório. Então, na época, né, eu ia na Lan House, na cidade, né, pagava lá alguns minutos e colocava lá da câmera da máquina, sei lá como é que é o nome, do amigo meu, que ele que tirava no trem dele lá. E daí nós ia lá na Lan House, punha tudo lá, né. Aí eu falei, posso entrar aí no meu Orkut? Ele falou, entra aqui que eu quero ver. Eu entrei, sabe? Tinha meio mundo de foto, rapaz do céu. Ixi, tinha bem umas 100 fotos lá por aí. E daí ele falou, é bom, hein? Mas e quando é que foi isso? Aí eu falei, aí eu já comecei a trocar de assunto, sabe? Que eu tava trabalhando, né? Falei pra ele. E ele era agoniado, né, no serviço, né? Eu falei, vai dar certinho, né? Eu já troquei de assunto ali já e falei que tinha um trem pra fazer lá e que o trem tava apertado. Eu não lembro o que era certo, não. Só sei que deu certo, sabe? Eu escapei dali, sabe? Você só mostrou, Só mostrei falou a assim, eu foto vou da- resolver um trem ali e já vou. Não, eu só mostrei a foto, né? E daí eu queria saber quanto que foi, né? Que já queria saber, né? Aí eu já parti pro serviço, né? Foi que eu tinha que ir, que tava apertado o serviço lá embaixo, que eu tinha ido lá só buscar um negócio, eu nem peguei esse trem, não. Sei lá o que eu fui fazer lá. Voltei pra trás, vazei de lá e me escapei, sabe? Aí outra vez, lá naquela. Mas daí, chegou em casa, não rolou meu assunto. Não, né? Daí isso daí era por volta das 2 da tarde, né? Até não acabar o serviço, né? Eu sabia que isso daí já ia ficar pra trás, né? Entendo. A não ser que alguém lembrasse ele de novo, né? E daí deu certo, deu certinho, de jeito, sabe? Ele não lembrou disso mais, não. Outra vez eu falei, pai, eu quero montar em boi. Ele falou, ué, pode montar, só nos garrotinhos, novinho. Não mexe com montar em boi grande não, você vai machucar. Ele era envolvido com o rodeio, não tinha nada a ver. Montou em cavalo, o Montou. Tiano. Poucas vezes. Ah, tá. Montou Sabe? mesmo. É, tinha nem eu ainda não, dizendo ele. Ele falou que montou, dizendo que ele era bom, rapaz. Inclusive ele teve até a oportunidade de subir pros rodeios de São Paulo, mas ele não quis, na época. Entendo. Ele preferiu ficar lá mesmo. Ele era dizendo que era descabeceado demais. O negócio dele era trabalhar, beber. Gente boa demais, conheci na final, conversei com ele. É, entendeu? Então todo mundo tem sua história, né? Na época ele era moleque novo, né? Não tinha cabeça. E aí depois falou que era montar em touro, ele falou monta em bezerro. Muito bezerro. Ele falou, vou até te comprar uma cordinha. Eu falei, não precisa não. Eu passo o cabo do cabresto mesmo, porque eu sabia que a cordinha que ele ia comprar não ia servir nos boi grandes. Aí como é que eu ia, né? Aí, Ah, você deu essa daí pra poder. Ele ia trazer aquela. o pequenininho, entendeu? Montar em bezerrinho, o que eu quero com bezerro, moço? Eu queria montar nos boi grandes. Eu falei, não, eu passo o cabo do cabresto mesmo, né? Daí, né, ele desistiu e largou eu com esse cabo desse cabresto mesmo, rapaz. Eu arrumei uma corda, um amigo meu lá me deu uma corda, que era o meu maniador, põe na cabeça do arreio. Saía pros pastos, montava em vaca, moço. Daí, nos fins de semana, continuei montando escondido dele nos marrucos, entendeu? Eu já tinha subido de nível. Foi tudo muito rápido, né? Dentro de 6 meses, eu fui no meu primeiro rodeio profissional. Mas quando você falou assim, se por algum touro específico, você falou, tô pronto ou foi a sequência mesmo? Sequência, eu fui montando. Aí eu fui montando, já que Mas e técnica? Você tinha alguém que você se espelhava naquela época? Não, eu assistia, né? Mas eu não tinha base de nada, não. Eu, inclusive, tinha pessoas que me perguntavam, mas como é que você faz? Como é que é? Me encontra. Eu falei, moço, eu não sei, não. Eu subo lá em Na cima. loucura mesmo assim? Pô, eu subo lá em cima, eu marro minha mão e eu balanço a cabeça e dá certo. Falar que eu vá, eu fico pra frente, eu fico pra trás, eu fico pra lá, eu taco o braço, que é isso. Corda no meio, corda pro lado, espora assim, essa. Sei disso nada, sei nada disso, não. Eu subo lá em cima, do jeito que tá lá, eu vou e dá certo. É, deu É certo. dom natural.
Entendeu? Aí, você foi pro primeiro rodeio, quando você falou assim, Fui em primeiro rodeio, né? Meu pai, todo mundo, né? Aí nesse ponto já todo mundo sabia, entendeu? Mas não queria. Aí eu fui num rodeio. Esse capaz que a cabeça deles era até a que eu penso hoje, né? Falou, deixa ele lá, né? Chega lá e cai. Já não dá certo, larga a mão disso, né? já volta chorando? Tá bom. Que, mas parei nos boi tudo lá, ganhei segundo. Nossa. Aí na semana seguinte já tinha que montar de novo lá. E o cara falou pra mim, falou, Luquinha, eu quero, sei lá, mas lá você vai ter que estar com o seu pai assinar um papel. Eu falei, agora enroscou, né? Aí fui nos amigos, tudo em volta. Ajeita. Moço, fala com meu pai, ajuda eu. Ajeitou. Você ajeitou o cerco dos amigos dele pra Meu pai foi o último, né, que eu falei. o que diga assinar. Porque tinha que assinar, né? Mas deu certo, ele assinou, daí eu fui lá, ganhei segundo, daí eu fui num 5 rodeio naquele ano lá. Fui bem, fiquei um de fora, 2 de fora, se eu não estiver enganado. Aí parei. Aí eu fiquei 2011 até 2014, 13, né? Foi 11, 12, 13, 14 foi quando eu saí. Trabalhando só 6 meses na fazenda, 6 meses eu saía. O patrão do meu pai, né, que era meu patrão também, deixou. Então o salário vinha no meu nome, normal, e o cara tava trabalhando no meu lugar, um diarista. Aí eu só passava, sabe? Então ele me deu essa força, sabe? Aí você fez 6 meses, você ia pro rodeio. 6 meses era pro rodeio. E 6 meses era alguém trabalhando no meu lugar. O salário vinha no meu nome, mas eu nem via esse dinheiro, não. Era o escritório lá mesmo que passava pro outro, sabe? Entendi. Inclusive até teve um rapaz lá que nós tivemos um problema lá com ele, um funcionário da fazenda, sabe? Disse que eu tava pegando dinheiro sem trabalhar, sabe? Os caras sabiam nada, né? Você dá conta. Mal sabia que o patrão tinha liberado, já que era o esquema que já estava tudo certo. E daí ele começou com conversa em volta, rapaz. Sabe? E o cara bom de serviço, um cara bom, moço. Foi numa perdinha que ele se deu lá, sabe? Deixou se levar e se lascou com ele todinho, pô. Perdeu o serviço, né? Porque, tipo assim, ele foi contra meu pai, né? E daí meu pai falou pra ele, falou, ó... Não vou falar o nome não, né? Mas ele falou, tipo, ó... O fulano. Ô fulano, você pode parar, você pode juntar suas coisas, você tá dispensado. Ele regalou os olhos assim e falou, o que foi, seu menino? Mas o que tá acontecendo? Ele falou, não, você sabe o que tá acontecendo, você tá falando coisa aí que não devia. E outra, você não é o patrão daqui pra você tá cobrando, eu querer saber das coisas, não. Você é apenas um funcionário. Eu sou o patrão daqui, é eu que tenho as ordens aqui, eu que dou as ordens. As ordens vêm de cima e daqui eu passo, entendeu? Você não tem que estar preocupado com a vida dos outros, não. Aí eu tentei, sabe, até falar pro meu pai, sabe, ajeitar, larga a mão, sabe, deixa o homem aí. Ele falou, Lucas, posso até largar ele aí, sabe, mas todo dia que eu olhar nele eu vou lembrar disso, então não dá certo, não. É melhor ele ir, sabe, o rumo dele. E todo mundo gostava dele, sabe, mas foi uma perdida que ele se deu lá, ele se perdeu o serviço, rapaz. E daí, depois dessa, meu pai reuniu todo funcionário da fazenda, sabe, no escritório. E daí foi onde tirou a limpo, sabe, com o patrão também. Explicou o que tava acontecendo comigo, Tá. sabe? E daí, nego, já pra não ter converseiro mais, sabe? Pra não achar que meu pai que tava com trem. E daí foi subindo, né, André? 2014 fui pro CRP lá no São Paulo, o Rogério Paito me deu oportunidade. E daí, 2017 eu decidi ir na PBR, fui pra Austrália e hoje eu tô aqui. Quando que começou? Você destacou, lembra no Rogério, se destacou, né? Quando você estava na PBR Brasil, eu já estava pra cá. Aí, quando que foi que você falou assim, pô, eu tô montando no meio dos caras aqui, que você falou assim, nossa, eu ia pro lado, eu já ouvi falar dele, já conheço esse. Quando que foi esse momento que você... Nossa, velho. Sobre estar no meio dos caras, era muito legal, sabe? Mas eu não entendia eles. Então ficava um pouco difícil de interagir, né? E descobrir realmente mais sobre eles, né? Mas eu era doido, era pra montar uns boi mesmo. Mas como assim não entendia? Você... A língua, né? Aqui, né? Eu não, falo não, aqui já. não, eu tô falando no Brasil. No Brasil? Porque assim, ó, às vezes eu tô perto de vocês, eu fico escutando. Por exemplo, o Vitor, os meninos que tá aqui hoje, você conviveu com todos eles lá no comecinho, quando todo mundo tava começando praticamente, né? Sim. Então, tipo assim, um ajudava o outro, sempre foi desse jeito lá, né? O Vitinho, nós já até arrastou ele, moço, num golzinho quadrado, velho, cair no suai, lá de cor, mais rápido. Você é doido. Pois é, e outra. Eu topei lá, que nem eu topei com o João Ricardo. Eu acho que eu falo o Vitinho, mas é todos, né? Isso, que nem é só pra você ver. Eu não vou lembrar o nome de todos, né? Que é muitos, mas
dos caras que estavam aqui, eu topei lá o João Ricardo, no Brasil, direto ali no CRP. O Silvano, eu topei com ele lá em Assis, uma época. Eu acho que foi em 2016. E muitos outros nomes, né, André, que a gente, agora se for falar, passa o dia. Aí você destacou lá no Brasil. Quando você falou assim, puta, eu vou tentar ir para os Estados Unidos, que momento que foi esse que deu essa... Conversando com esses caras, o que foi? Não, o João sempre falava, sabe? Vocês têm que ir pra lá, moço. Vocês têm que ir pra lá, vocês é bom no boi, cara duro, vocês aí, ó, fica perdido aqui no Brasil, moço. Vamos pra lá, vamos ganhar uns dólares lá, ser campeão mundial em busca do sonho grande. Aí eu ficava sempre, O João fala, coletar os dólares. Vou nada. Ele falava, né? Vou nada. Inclusive, quando eu vim pra cá, André, foi o João que ajeitou quem tirava meu visto. Foi o João que pagou pra tirar meu visto. Foi o João que ajeitou a passagem do avião pra mim vir. Não, ele que me buscou no aeroporto, ele que me deu dinheiro aqui pra mim passar os dias. O João Ricardo? É, o João Ricardo. Ele foi um dos caras que mais me ajudou aqui. Ele e o Sabão. Ué. E pra você ver, se não fosse por ele, eu não tava aqui não. Às vezes estaria, né? Depois vai saber, né? Mas naquele momento lá, não. Porque ele falou, rapaz, vem. Porque eu tinha ido pra Austrália, né? 2017, depois que acabou a final no Brasil. E eu montei bem lá. Eu ganhei uns eventos lá. E aquele ranking lá já contava pro o ano seguinte, quando começasse aqui. Eu tava liderando o ranking mundial, sabe? Então, inclusive, quando eles me chamaram pra vir, que eu já tinha vaga no top, eu tava no Brasil, sabe? Eu lembro disso. Eu nem tinha um. Daí o João que correu atrás dos trens, sabe? E ele, vem, moço, eu não vou não. Aí até que eu falei pra ele, João, não tem dinheiro não. Falou a real. Eu falei, falar logo, né, então. Falei, João, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, bicho, eu não vou pegar dinheiro com os outros aqui emprestado, na outra oportunidade eu vou, sabe? Às vezes é porque não é pra mim agora. Ele falou, não, eu vou ajeitar tudo aqui pra você vem. Aí ele que ficava em riba, moço. Ele que ficava em riba querendo, e eu não, e ele vai. Aí pra você ver, tô aqui. Aí, João, culpa sua. É, culpa sua, João, tô aqui, ó. É igual você falou, mas talvez você poderia ter vindo num outro momento depois, mas o momento que você veio, você já foi direto pro top, né? Você montou no top direto. Foi, já vim direto pro top, já. E como que foi? Teve um choque, assim, porque eu conheci uns caras que veio aqui duríssimo, mas chegou num top, por exemplo, fica aqui, ó. Tipo assim, não é iludir a palavra certa, mas tipo assim, travou por ser uma coisa muito grande. Sim. Muito fora do padrão. Qualquer pessoa, igual nós voltamos a falar, o ser humano é assim. É. Bicho, as luzes, né? Rapaz, parece um filme, né, André? Até fora da arena, na cidade, você vai dirigindo aí, ó, você vê que é a cidadezinha abandonada, né? Você lembra do filme, dos Bang Faroeste, né? Os faroeste, entendeu? Rapaz, olha, aí já começa a passar aquele filme na cabeça. Será que foi aqui? Aí o cara correu aqui, montado no carro, dando tiro lá no outro, e o outro correu ali, eu tava cercando lá, o trem passando ali, pulou em riba. Já passa um filme na cabeça da gente. Mas nesse momento que você chegou aqui, como é que foi o seu foco? O que você fez para focar, para montar bem logo de cara? André, eu acho que é porque tinha que acontecer mesmo. Foi tudo acontecimento, sabe? Igual eu tava feliz, entendeu? Eu tava feliz. Falei, rapaz, eu tô num lugar onde que não tem mais aonde ir. Aqui é o topo do topo, né? Topo do topo. Que não tem mais. Né? Como diria o Fabiano, o bom tem que ser bom no meio dos bons. Entendeu? Então eu falei, rapaz, agora é só me esforçar, como o João mesmo falou, sabe? No dia que ele chegou, ele ajeitou o lugar pra me ficar, que foi com o Ramon, inclusive na época, sabe? 261, apartamento, né? E... Famoso 2000. o famoso 261, já passou muita gente ali, hein? Aí ele só falou, Luquinha, você sabe o que tem que fazer, né? Você não preocupe em me pagar de volta agora, não. Tudo que você tem que fazer vai ganhar o seu dinheiro, vai montar nos boi, né? Então eu me concentrei, sabe? Concentrei pra montar e treinei, né? E foi acontecendo. E me fala um negócio, chegou aqui no individual, você tinha algum objetivo? Você chegou assim e falou assim, eu preciso ganhar, chegou no top direto. Eu quero ganhar uma etapa para realizar meu sonho. Ou você tinha alguma coisa maior? Como é que era a sua cabeça? O dia que você chegou aqui, que você viu o tamanho que era a coisa? Não, sempre ganhar o quanto mais, né? Eu sempre nunca tive assim, e outra. Eu sou um tipo de pessoa, André, que se eu fazer conta das coisas, você pode esquecer. Como assim? Tipo, exemplo, se eu pôr na minha cabeça, que nem as pessoas, vamos dizer na fala das pessoas hoje em dia, né? Metas. Isso.
Se eu colocar meta em mim, a única meta que eu tenho que pôr em mim é não desistir. E dar o meu melhor todo dia. Porque se eu colocar a meta, eu vou ganhar 2 day. Eu vou ganhar 3, tenho que fazer esse tanto de dinheiro hoje, tanto de dinheiro até no fim do ano, e pra esse e aquilo, eu só ando de marcha ré. Pô, louco, é que o meu serviço é diferente, né? Mas eu tenho que ter os objetivos para fazer ali. Você precisa de anotação e você precisa concluir, né? É tipo, mas é que nem é a sua pessoa, né? Agora, o meu, bicho, parece que. E daí, quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu fiz, né? Esse tipo de coisa, André, eu acho que eu me impressionei demais, sabe? Então, eu queria tanto que eu montava errado, sabe? Aí é onde dá grows up. Aí dá. Você falou voltando, eu tô indo e voltando, mas você falou do seu lá no começo que você não seguiu uma linha de montar de alguém, não sei o que e tal, que foi o natural seu. Aham. Quando você veio pra cá, você precisou mudar alguma coisa ou não? O Precisei. que você mudou? No Brasil, os boi lá eu gostava de errar mesmo pra corrigir, sabe? Como assim errar neles? Porque que eu- O povo tá assistindo aqui não vai entender, igual eu que sabia, não vai entender. tipo assim, na contramão no Brasil, eu achava os boi muito fácil. Então, se eu começasse a montaria certinha lá e terminasse ela certa, pra mim nem eu montei. Então eu gostava de dificultar o negócio pra mim corrigir, pra mim, entendeu? Coisa de doido. Coisa de doido, entendeu? Ah, tá tudo bom, vamos bagunçar o trem pra arrumar de novo, né? Eu era desse jeito, sabe? Quando eu cheguei aqui, eita, aí deu. Aqui não dá tempo, você fala? Ah, rapaz, aí até, André, até que eu me ajeitei, rapaz, tipo assim, a começar certo e terminar certo, rapaz, até hoje apanha ruim, né? Até hoje apanha ruim, rapaz, porque aqui não tem tempo. Aqui você errou um segundo, Então, isso que eu ia agora. falar. Os boi é bem diferente mesmo pra você? É bem diferente os boi daqui, o chão daqui, né, André? Duro. É duro, né? O chão é duro. Lá, vamos só para o pessoal, né, entender melhor. O boi do Brasil é a mesma coisa de uma almofada. Os boi daqui é a mesma coisa dessa cadeira aqui, ó. Sabe? Então, eles têm as costas duras, eles são duros, sabe? O músculo. O músculo, sabe? Assim, que nem eu falei, é comparado um cimento com uma almofada. Entendeu? É os boi, sabe? E o chão também. Então, varia tudo. Você acha que isso daí que fez você se lesionar tanto? Ah, foi, né, André? Olha, pra você ver, no Brasil não tinha tanto problema igual tem aqui, não. O que Olha. teve de lesão? Você colocou nos dedos quantos? Não. Uai, André, lá no Brasil eu tive algumas lesões lá, mas era coisa. Mas era virilha, sabe? Estiramentinho à toa, sabe? O meu joelho já tive problema desde o começo, né? Antes de eu montar em boi até. Foi uma mula que pisou no meu joelho. Mas, né, com o tempo melhorou. Mas aqui, ó, é só pra você ver, esse ligamento de trás dos meus 2 joelhos aqui, ó, eles são ruins. Por causa. O Tendi explicou pra mim. Ele falou que se você cair de joelho, que nem num cimento desse aqui, de joelho, a tendência é machucar o seu ligamento de trás do joelho, sabe? Porque vai forçar essa parte aqui pra trás, entendeu? Então, eu, por ter caído bastante de joelho aqui, sabe? Arrebentou os 2 ligamentos dos 2 joelhos, sabe? Ô, louco. Os ligamentos dos 2 joelhos. O que eu tenho na cabeça é o seu do quadril só. Não, moço, meus joelhos aqui, ó. Meus joelhos, dois, eles não funcionam bem, não. E daí, ó, só pra você ver, eu tenho os 2 joelhos ruins. O tornozelo, moço, do meu pé, os 2 tornozelos, moço, já torci o pé aqui, sabe? Estados Unidos, e outra, boi calporriba, espremeu no chão, sabe? Então, Brete. brete. Os 2 tornozelos meus não é bom, sabe? Então eu corro que nem uma carroça, Você sabe? operou o quadril. Cirurgia nos 2 quadris, sabe? O meu ligamento no ombro esquerdo, atrás não Você tem. pode ficar um velhinho caduca mesmo, né? Vai ficar ruim. Aquele andando meio tortinho assim. que Vai. aí. Minha boca, sabe? A boca, quando tomei uma cabeçada, sabe? Meu nariz, moço, já quebrou meu nariz aqui, moço, no chifre, rapaz. Danado, tá? E Só uma coisa- empinando aqui, que nem cabrito, bateu a frente, eu fui pra frente e meio com o chifre. Ô, meus olhos, parece que eu tinha tomado um murro, rapaz. Ficou roxinho, preto de um lado assim, ó. Porque esse tanto de lesão, igual eu falei lá no começo, você manter o sorriso, tudo. Só que, tipo assim, putz, e eu lembro de você estar voltando de lesão, uma semana depois já machuca de novo. O que passa na cabeça? Porque, tipo assim, dá vontade de chutar tudo pro alto. Ah, dá, viu, André? Mas é o que eu falo, André. Se a pessoa não tiver onde ele tem que estar, ele só vai se lascar mesmo, viu? É. Porque, tipo, eu creio, eu hoje em dia, sabe? E desde antes, era pra mim estar fazendo isso há muito tempo, sabe?
tá falando de Jesus, o quanto ele é bom, por onde eu passar, sabe? E daí, eu só queria correr, né? E que nem Jonas. Vai ver a história de Jonas lá pra você ver. Rapaz, o bicho tentou correr. Ué, chegou um ponto que Jesus tacou e foi dentro da barriga de um peixe grande. Um peixe engoliu ele. Vai morrer ou não morreu? Porque Jesus só tava cobrando dele, entendeu? Cobrando dele. Até que lá dentro ele falou, Jesus, mentira daqui que eu vou seguir. Você acha que esse tipo de coisa tem a ver com esse tipo de lesão tudo e você não tá no que é pra você ser de coração? Muitas coisas... Coração não, espírito. Muitas coisas foi, viu, André? Muitas coisas foi. Foi apertando a mão, porque tipo assim, André, eu não acho, eu tenho certeza que tipo, se você quer tanto algo, exemplo, e daí as coisas não tá dando certo, o que você vai fazer? Você vai só apertando até você conseguir, não é? Então isso era, sabe? Eu acho, nem todos, sabe, André, mas quem tem um chamado, sabe, se não obedece, ele vai pagar um precinho a mais. Ele vai. Porque eu tinha isso muito na minha cabeça antigamente, tipo, cara, esse trem deu errado porque eu fiz aquela cagada, fui errado ali pra trás. E eu tinha isso comigo. Hoje em dia eu não tenho mais isso porque eu penso diferente, por causa de umas situações aí, mas Sim. eu tinha isso comigo, tipo, puta, não deu certo por causa que eu... Pecar todo mundo, 24 horas, isso aí a gente não precisa nem falar, mas que eu fiz isso errado. Eu tinha isso comigo na cabeça. Ó, Maderson, vamos falar. Times, e aí? Uma vez você desabafou comigo no microfone. Ninguém quer falar comigo, agora eu sou campeão mundial, caralho. Ai. Como é que foi? O que foi aquele desabafo? Primeiro começa por aí. Não, foi pessoas, né, André? Tipo, converseiro, né? Isso daí é você dar ouvido pra pessoas, né, André? E naquela época lá, pra você ver, aquela época lá eu tava me organizando ainda, né? Então eu tava bem chateado, né? Por dar ouvido pras pessoas, né? E que tal negócio? Se você ouve o que é bom, vai te fazer bem. Igual você ficar dando ouvido pra quem não... Entendeu? Só vai te fazer mal e só vai, né, te enchendo de ruindade, de coisas ruins, né? E daí chega uma hora que você põe pra fora, mas... A gente tem esse defeito. Se tem 10 pessoas falando bem da gente, a gente não fala nada. Se uma pessoa fala ruim, que a gente não quer ouvir, a gente vai dar moral pra essa pessoa. É isso que eu acho. Isso aí rola pra internet, rola pra tudo, pra vida, né? Justamente, né? E daí naquela época lá, logo naqueles tempos lá, sabe? Teve uma pessoa que tinha postado, sabe? Feito um comentário que no time lá só existia Kaique, José e o Dalton, sabe? Que do restante ninguém virava nada. Você e o Ramon, quis falar que você e o Ramon... Não servia, tava lá Mas você pra sabe, terraço, né? eu gravei alguns vídeos com o pessoal dos times já, que disputou o time. E tipo assim, a gente fala os pitbull, que é o que segura a bucha do time no sentido de tipo, não é o que você quer montar. Se você tivesse a opção de você pegar, você ia escolher um touro, com certeza. Mas os caras que seguram esses touros têm a mesma importância do que os caras que pegam o touro ali, que é pra parar, que tem a obrigação pra parar praticamente. Você sentia que você tinha essa responsabilidade ou você só naquele momento não se sentia confortável? Não, André, eu só achava que, tipo assim, eu acho ainda, né? Que, tipo, o melhor cara tem que ir no melhor boi. Não é o melhor cara ir no boizinho mais comum, entendeu? Se o cara... Só citar exemplos, que nem exemplo. Vamos supor que tem o José Vitor. Falar do Vitinho, né? Que é do meu time, é meu amigo, nós temos essa liberdade. Então, falar dele, tipo... Exemplo, ele é 3 vezes campeão mundial, certo? Sim. Ele tem que montar num boi que é 3 vezes campeão mundial. Entendeu? Que normalmente o boi 3 vezes campeão mundial é o boi mais difícil de ser parado. Só que é o que mais vai dar nota. Isso. É o boi que mais vai dar nota, só que é o boi mais difícil de ficar em cima dele os 8 segundos. Como o Vitinho foi o cara mais difícil de ser derrubado, ele tem que montar no touro mais difícil de ser parado. Eu posso falar a viagem, só a isso aí, eu não monto em touro. Só que tem outro lado também. O Vitor, o estilo dele montar, tudo isso. Vamos falar do Vitor, que ele gosta de conversar em verdade. Então, eu tenho certeza que ele vai entender o que eu tô falando. Claro. O estilo dele montar, opa,
automaticamente vai dar mais nota, porque ele mostra mais estilo de Isso. tudo do que você montar no oco. Eu tô Isso. errado nisso? Tá não. Tá não, o Vitinho sempre foi um cara que ele chamou nota mesmo nele, né? Exato, Ele sempre montou agressivo, né? E ele sempre agrediu o negócio mesmo, foi pra ganhar 1 ponto ou 2 a mais ali do normal. eu comparo na minha época, quando eu cheguei, o Renato e o Valdirão. Para mim é dois duríssimos que existiu. Só que o Renato, automaticamente, pelo estilo dele, pela agressividade dele, ele puxava mais nota do que o Valdirão, que é mais travado, um estilo Sim, bonito, tudo, sim. mas travado, que ele não aparece tanto a montaria, ele esconde a montaria, vamos falar assim. Pois é, pra você ver. O Vitinho, rapaz, teve uma vez eu vi ele fazer um negócio que eu acho que nem ele acreditou um flagelo daquele, bicho. Foi quando em Gantry, na final lá, numa etapa normal, ele montou no I'm Legit 2. Foi na época do Covid, não foi? Na Eu época do lembro. Covid. Rapaz, aquele I'm Legit 2 era um garrotinho ainda na época, né? E tava os dois voando. E o que mais marcou não foi sobre ele ter parado no boi e o quanto o boi pulou. Foi a forma que ele parou naquele boi, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, a corda dele só não saiu pro sedem e ele só não montou no sedem daquele boi porque a barrigueira da corda ele pegou no embigo do boi. Veio tudo pra trás. Ô, louco. Veio tudo pra trás. Se puxar, ó, capaz que você consegue. Tenta pesquisar esse vídeo. Vamos ver se o povo... É. Rapaz, que loucura, bicho. E acredita ou não, eles puliam o boi daquele jeito, moço. Não, o trem já tava pulando pra mais de 90, bicho. A corda saiu pra trás. Ele pequenininho daquele jeito lá, moço, o trem ficou bonito. Bonito. Não, ele... É que eu falo. Tipo, o cara, tipo assim, acredito eu, sabe? Naquele momento ali não tinha ninguém pra fazer uma façanha daquela que nem ele fez. Então, às vezes, a gente só olha no resultado final, mas se a gente for ver e relembrar cada passo que foi dado pra chegar no, né? Aqui. Rapaz, é muito bonito. É muito... Mas naquele momento, então, essa era a pergunta. Você sabia do seu papel no time? Sabia no papel no meu time. Seu papel, sua responsabilidade no time. Seu papel é muito... Isso. E o Ramon também. Vocês dois conversavam sobre isso ou não? Claro, todo mundo conversava ali, mas que nem o Vitor, sabe? O Vitor, o Kaique, o Ramon, o Dalto, sabe? O Dalto nem tanto, porque o Dalto ele não era, o Dalto nunca foi um cara de muita conversa, sabe? Ele foi chegar ali de fazer o trabalho dele e resolver o problema. E outro, o Dalto sempre foi daquele. O que der pra ele é isso mesmo e ele vai meter o pau. Duríssimo também. Tá entre... Sabe? Então, tipo assim, mas nós sempre conversava, sabe? E o Ramon já sabia que os ranca-toco era ele que ia, sabe? É assim, tipo, os touro que, tipo assim, que mesmo se os caras duro parassem, ia dar pouca nota, não ia ajudar o time. Então sobrava pro Ramon e pra você, né? Era. Porque eu não ligava, não. O Kaique mesmo já chegou, o Kaique. O Kaique, ele era um cara, rapaz, que, tipo, ele mesmo montou muito boi bom, certo? Mas ele também não montou só nos bons, não. Ele chegou a falar pra pôr ele nos boi difíceis também, entendeu? Então ele chegou a montar nos boi difíceis. E isso eu gostei. Isso eu achava bom, sabe? Porque, tipo assim... Lembra, pessoal, que não tem boi fácil, nós estamos Não. falando assim do alto nível, do alto nível. Então quando fala fácil e difícil, o pessoal pode entender. É um coxinha. Não, Coxinha. não. É um boi que te dá, às vezes, tipo assim, uma menos dificuldade, né? Isso. Vamos dizer assim. E às vezes um boi que às vezes não é tão perigoso, né? De acertar o chip pra gente, né? Essas coisas assim, sabe? Que nem o Miller Time. O Miller Time, pegamos ele, quem montou nele? Kaique. Foi 2 pulos, se misturou todo com ele na cabeça dele lá. Olha, moço. Eu acho que foi no mesmo rodeio até, moço. No mesmo rodeio nós pegou ele de novo. Aí quem foi que montou nele foi eu. Entendeu? Então, sempre não vai e volta, sabe? Intercalou. Intercala, sabe? Eu fiz um vídeo agora de pouco, que eu gravo vários no mesmo dia e tal, e eu falei que tá começando a temporada, que no papel, nem isso vale para ser campeão, deixando claro, o seu time é o melhor que tem. O que você acha que o seu time precisa fazer ou já fez, já foi campeão, mas precisa fazer para manter isso? Para ser o primeiro time bicampeão. Ah, André, é um negócio que nós sempre teve ali dentro do time. Foi bastante
nos momentos nossos de concentração, sabe? É tipo oração, sabe? Oração, sabe? E invocar a presença do Senhor ali pro meio, sabe? E chamar a atenção, sabe? De Jesus, sabe? Para poder nos dar força, porque qualquer um de nós sabe? Que todos têm capacidade. E se não for o momento da pessoa, não vai dar certo, entendeu? E isso daí é no time, entendeu? Se às vezes o time chega ali só meio que, vamos dizer na gíria humana, né? Batendo no peito que nós é isso, que não é aquilo, não consegue. No salto do sapato que eles falam. É, no salto do sapato, sabe? Ah, não consegue romper e prosperar muito não, sabe? Mas às vezes, a pessoa que tem a humildade de reconhecer que não é ele, que é Jesus que faz, que dá permissão, ele sobrevive no meio das competições, sim. Então é isso. O que nós precisamos é manter o foco nisso daí, sabe? Não perder a humildade e o reconhecimento que nós tem, né? Você tem noção que um campeonato de time, para mim, é o futuro? Eu gosto demais do formato. E você tem noção que o seu nome está gravado na história ali do o resto da vida? É. E já vai pra Quarto. 2022, 3, 4, 5, né? Quatro anos já, né? E junto com o Austin Gamblers. Feliz, né, André? Porque eu lembro que em 2022, voltando de Albuquerque, eu tinha ido até com o Vitor lá no... o Vitor e eu acho que o Salgado. Foi nós três lá na etapa lá. E na volta falando, né? Com ele, falei, rapaz, moço, tô montando mais ou menos. Não tô do jeito que eu quero, moço. Eu quero me dedicar pra mim conseguir algum do time pegar eu, sabe? Pra mim fazer parte desse time aí, bicho. Né? E daí, tava junto com o meu capitão, nem sabia, né? Falando isso, conversando, né? Como duas pessoas normal ali, né? Como amigo, né? É, como amigo ali, né? E sou grato demais a Deus, né? Por essas oportunidades. Outra coisa, né? Eu falei com o Bui. E depois, eu lembrei ele, né? Sobre isso, né? Antes, André, antes de ter os times, tudo, né? Eu falava com ele, falava, Bui, meu sonho, bicho, é um dia eu poder ter alguém que paga uma fisioterapia pra mim, paga uma academia pra mim, para que eu possa me dedicar realmente, sabe? Nem existia time. Não, nunca, André, nunca. Eu, ora a Deus, um dia isso vai acontecer. Pra você ver, isso foi na época, eu acho que 2021, se eu não estiver enganado, quando eu tava tratando meu quadril, sabe? Que era bastante dinheiro que eu tava gastando, sabe? Pra você ver, em 2022 já tudo começou. Nem sabia, bicho. Nem imaginava, não. 2022 tudo começou. Desde 2022 eu não gasto com academia, eu não gasto com fisioterapia e tem um dos melhores caras, né? Você lembra disso aqui do primeiro? Lembrei agora. Você lembra do primeiro ano que você me deu isso? Mostra pra galera aí. Mostra ali. Não, ali na... No primeiro ano ele autografou e me deu isso aí, ó. Não vai bater no... Aí. Austin Gamblers. Legal. Tá guardado minhas coisas aqui de lembranças que eu tenho das coisas. Você me deu no primeiro ano. É, E até hoje tá no time. bom demais. O que você espera pra esse ano aqui? Dá o meu melhor, André, porque... Dá o meu melhor, velho. Porque lá não tem espaço pra médio, não. Entendeu? E eu me colocando no lugar deles, dos patrões, sabe, dos donos, eu concordo com eles que trabalho é trabalho, amizade é amizade e a gente quer resultado, entendeu? E eu acho que, pelo que eu enxergo de fora, o Michael Geff e o Adriano também, que é o outro técnico, eles são justos, né, também, né? Eles são. E outra, André, uma coisa que eu percebo e eu tento fazer, sabe? Mesmo nos meus momentos não bons, sabe, no time, eu sempre tentei me dedicar, sabe? Sempre me esforcei, eu sempre quis correr atrás. Muitas das vezes, às vezes, não ia nem montar, não ia nem fazer isso ou aquilo, sabe? Eu tava dando um jeito de correr atrás. Eu queria que eles vissem que eu tava, sabe, pondo o meu 100%, sabe? Porque tem muitos aí que às vezes não tão bem, mas também não tá fazendo nada por onde, entendeu? Aí o time desanima, né? Então, quer desanimar o patrão, é você não se dar o seu melhor. Mesmo que você não saiba nada. Isso eu digo em toda a área, toda a área.
Você não precisa saber o que você tá fazendo. Mas só da pessoa ver a tua boa vontade, isso já é um 10 ali que você um básico. Opa, A raça. opa. Tem uma parte desse programa que eu faço o seguinte: a ideia não é comparar pessoas, competidores, a ideia é valorizar competidores antigos. Relembrar nomes, para poder dar um valor. Você é técnico de um time, eu quero que você monte um time com 7, 5 mais 2, de competidores aposentados. Lembrando que tem mão direita, mão esquerda, tem tudo. Que você montaria hoje com um competidor aposentado. Agora apertei assim. Doidinho. Juraci da Silva, né? Um injustiçado, que esse cara era pra mim, era pra estar no top dos top, né, também, né? Até hoje, você falasse de voltar a montar em boi, se eu tivesse um time, eu punha ele. Ele nasceu pra montar em touro, né? eu fotografei ele montando, ele nasceu pra montar em touro. Em 2014, esse cara não montava mais. Eu nunca tinha visto ele antes pessoalmente. Ali foi a oração mais justa e sincera que eu ouvi de um competidor velho fazendo. Até hoje eu lembro. Esses dias agora que Deus abençoou, né, que eu tenho meu lugarzinho ali, eu até falei, rapaz, foi, ô Jesus, ó, vou fazer a oração que ele me fez aquele dia, sabe? Jesus, me tira daqui vivo, com saúde, pra mim poder voltar pra casa, cuidar das minhas galinhas, dos meus porcos. Do jeitão. Desse jeitinho, rapaz, e tá lá ele de joelho, lá agarrado na corda dele lá. Jesus, me tira daqui vivo. Eu só quero vir cá montar no meu boi, ser feliz, ver os meus amigos e voltar pra casa. Amanhã cedinho eu tenho que estar em casa me tratar das minhas galinhas, dos meus porcos, cuidar dos meus trenzinhos, do meu ranchinho, sabe? De coração, Não, puro. Eu falei, olha pra você ver, gente. Pureza. É doido, moça. O nego vai lá, ô Senhor Jesus, eis-me aqui, que eu tô aqui precisando de ganhar esse dinheiro. Rapaz, Jesus conhece o que é que nós precisamos, moça. Só precisa, tudo que nós precisamos é pedir sabedoria, paz, saúde, ser uma melhor pessoa, um melhor amigo, um melhor marido, né? Eu tive o privilégio de fotografar o dois. É isso. Fala, completo time aí. aí, Vamos lá. Rogério Ferreira. Rolou, que você tá no meu time, isso aí que eu tenho escalado. Pagar um dinheiro a mais nele, vem com o meu. E daí, rapaz, o Jabá, finado Jabá. Sinovaldo Correia. Sinovaldo Correia. O finado... O velhão lá, moço. Cid Maria. Sidney Maria. Tem três direiteiros e um canhoteiro, né? Ananias Pereira. No Cafu, na final do Barreto. Yep. Não só isso, mas Agora tem mais dois. mais dois. Que eu ia pôr só pra fechar o time, né? Os dois são de Pompé. É o Bruninho e o Tonzinho. O Elton José de Souza É. e o Bruninho igual Barretos no delegado do Bentinho. É. Esse era o meu time. E isso foi muito legal você ter feito esse time, por quê? Porque a gente sempre vai montar time bate nos melhores, que foram campeões mundiais. Silvano, Adriano, Fabiano, esses caras. Que tem que ser lembrado. Mas só que você lembrando dos caras, o Tozinho foi um dos melhores caras que eu vi esporear na minha vida até hoje. Nossa. Que cara até, que Eu fotografei, ele esporeava aqui, assim, ó. É a coisa mais bonita de ver, eu fotografando ele. Que cara lá, se os porteiros demorassem a chegar nele, ele mesmo abria a porteira. O Bruninho. Bruninho, pelo amor de Deus, o dia que ele ganhou o Barreto lá, eu achava que ele tinha que ter ganhado bem antes já. Aliás, ele liberou ganhar antes, mas não deu certo. Vamos falar assim para não reclamar de outras coisas. Que foi o começo do nosso vídeo. Sim. Que mais? Que você falou? Ananias Pereira. Ananias também, bicho. Pô, que cara lá, ele me falou um negócio. Falou... Eu vi ela apertando a corda dele, sabe? Falei, Ananias, irmão, você é grandão de jeito, essa corda sua não roda. Ele falou, Luquinha, já é por isso mesmo que eu não aperto. É porque eu não quero ninguém enchendo minha cabeça. Porque eu já sou grande. E se eu aperto os boi, o nego vai falar que os boi não estão pulando comigo, que eu aperto os boi. Então já monto bambinho aqui, só no equilíbrio, pra ninguém falar comigo e pra me mostrar pra eles que eu sou bom mesmo. Duríssimo. Rapaz, você é doido. Eu fotografei ele montando também. Duríssimo. Sidney Maria. Sidney Maria fotografei, o outro que tinha... Sidney Maria, né? Nego fala de estilo. De estilo, né? Sidney Maria era um cara que era pra ser mais machucado, né? Assim, rosto quebrado, né? Não, ele chegava no boi, ele não ia pra frente, não. Ele empurrava o quadrilho lá assim, deitava pra trás por um braço aqui, né? Meio cutianão, né? Ué. O porquinho também, né? O porquinho. O porquinho também, né? Você é doido, rapaz. Tem muito... O Jabazinho, eu fotografei ele aqui nos Estados Unidos. Jabá, eu lembro o Jabá desde a primeira montaria que eu vi ele fazer. Eu não conheci o Jabá pessoalmente.
Aí viajou junto aqui, eu viajei com ele aqui nos Estados Unidos. Eu não conhecia pessoalmente, sabe? E são pessoas, todas pessoas, sabe, que eu admiro. Admiro bastante, sabe? Pelo vídeo, talvez pode que muda pessoalmente, né? Não, mas Mas o que eu conheço deles continua a mesma coisa. é, Fica com isso na cabeça. posso topar com ele lá em cima lá. Não, eu fico assim, mas tipo, quando eu convivi com eles, É, os caras eram do bem mesmo. e que nem o Rogério. Rogério Ferreira. Rapaz, o Rogério, bicho. O Rogério, esses dias pra trás, eu acho que eu mandei uma palminha pra ele no Instagram dele lá. O bicho me respondeu, bicho. Porque eu chego e gelei o coração, mas A primeira que ele respondeu e eu fiquei meio assim. é né? doido, rapaz. Eu É não tô nem- lenda. eu não tô nem acreditando que esse cara tá falando comigo, bicho. É, velho. É bom demais. Ó, vamos lá. Para ir finalizando já, tem só um minuto aqui. Parece uns trem que eu não gosto de ver agora. Para finalizar aqui, tem uma brincadeira que chama Já ou Jamais. Já ou jamais? Você pode explicar depois, mas a primeira resposta é já ou jamais. Tá. Já esperou um juiz colocar você no clock para soltar o touro, só para pirraçar. Não. Jamais. Jamais? Jamais. Nem aqui, nem no Brasil? Não. Já pensei, mas não cheguei a fazer, não. Eu acho isso injustiça com o boi. Eu ia falar outro parecido. Já ficou mais de 8 segundos para irritar o tropeiro. Jamais. 9 segundos pode ser, mas ficou um pouquinho mais só para irritar. Já. Já. Aqui ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Já xingou um juiz em português achando que ele não entenderia, mas ele entendeu e deu ruim. Jamais. Mas já xingou na época. Em inglês. Em inglês? Ah, então você xingou em inglês já direto. Foi já pra ele saber mesmo que eu tava xingando era ele. Eita. E aí, deu ruim? Deu não, aqui eles acham ruim se você falar que Deus abençoe eles, mas xingar eles tá tudo certo. Aqui eles é o contrário. Ô, louco. É, ué, nunca vi um trem desse, não. Eu já vi que você é um amor com o juiz já, hein? Já esparrama em cima de um touro, até dar Rio Ride nele, dá aquela cutucadinha aqui. E faço ainda. Não pode falar ainda. Já foi, passado. Já. Já. Deixa eu ver. Já ficou menos de 8 segundos, beirando 8 segundos, caiu do touro, mas foi comemorar, vibrou para ver se mudava alguma coisa. Já. Você sabia que não tinha dado, mas ele não falou, vou fazer alguma coisa. Já. Ilusão. Não, ele fez de propósito para ver se a torcida ia. Propósito. O Vitinho que me fez eu pagar esse mico. Ele falou, não, moço, quando você pular lá assim, ó, você tem que vibrar, sai, taca chapéu, vira o Zezéu. Aí uma vez, em Nova York, bicho, 2020, montei num boi lá, um boi pulador, rapaz, de contramão. E eu fui bem no bicho. André, 7.9. Não. Eu mando a mão aqui, ó, na corda, desamarro, pulo lá de riba. Na hora que eu bati no chão, a campainha, pim! E aqui você sabe, né? Aqui você apitou já em fora de posição, você perdeu mesmo. Eu falei, não deu. No Brasil, normalmente, muitas vezes é o contrário, né? Lá se você bateu no chão, a campainha tocou, você tá de boa, tá tranquilo. Porque tem diferença do telão pro cronômetro do juiz. Isso. O do telão normalmente demora mais pra soltar. Isso, agora aqui não. Aqui. E daí, rapaz, na hora que eu bati no chão, eu já peguei meu chapéu, taquei pra riba, subi na grade, vibrei com o povo, desci de lá e vim todo feliz. Candafé, né? Quá, 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 quá. Eu fiquei com vergonha. Nossa, eu fiquei com vergonha. Meu Deus do céu. Essa pergunta eu não queria fazer, mas faz parte do roteiro. Aham. Trocaria a fivela de campeão mundial por time com uma fivela de campeão... Não vai existir, que não existe trocar, mas... Trocaria a fivela de campeão mundial por time com uma fivela de campeão individual? Sim, Sim? sim, Boa resposta, gostei. sim. Última pergunta do Já ou Jamais. Então, tá já, né? Já. Já. Já pensou em trocar? Vai. Já. Sonhou ganhando o título mundial, mas de sonhar mesmo, de acordar suando, com o troféu na mão. Já sonhou? Já. Uma vez, duas vezes, várias. André, não foi muitas não, acho que foi uma vez, já.
Você sonhou Meu Deus do céu. tinha sido campeão mundial. Mundial, bicho. Sonhei, parando meu boi, aquele clima todo, bicho. Quando a fé, eu lá em cima, lá, levantando, eu não tava acreditando. E aqui eu me tava me dando um trem. Aí, ainda bem que eu acordei. Eu negociei. Que sonho, velho. Acordou o coração disparado. Meu Deus do céu, foi emocionante, viu? Você sempre foi duro, tudo sabe, mas esse ano em especial, ganhando a etapa do top, 2 seguidas, tá? Nova York é um dos maiores eventos que teve, que tem, É. tudo. O que mudou no Divino? Ou foi a mesma coisa, ou faz parte desse processo que você está passando? Faz parte do processo, André. Faz parte do processo. Do processo você fala aqui dentro, Isso, isso. não é em cima do touro. Não, não. Porque no touro eu tô fazendo o que eu sempre fiz. Nunca deixei de me dedicar, nunca deixei de correr atrás, sabe? E o negócio é aqui dentro de mim, sabe? Dia após dia, André. Dias após dias. Inclusive, esses dias pra trás agora eu até tinha dado uma esfriada, sabe? Espiritualmente, porque eu senti muito, sabe? Eu senti muito sobre aquela final lá, sabe? E no último dia ali, né? Quase que eu perco a cabeça ali, rapaz. Eu falo mesmo que Jesus é bom demais na minha vida, porque se fosse o meu eu ali, o ser humano ali, eu queria pegar aquele juiz, sabe? E daí, sabe? E Jesus sempre esteve comigo ali. Porque não adianta eu falar que só porque eu sou um cristão eu sou perfeito, não sou nada, moço. E outra, o que eu quero é ganhar. O que eu quero é ganhar, moço. Eu tô ali pra ganhar, ninguém vai lá pra perder, não, sabe? E daí, moço, o que eu fiquei mais integrado, sabe, ô André? Meu joelho, bicho. Aqui, ó, foi logo. Olha só pra você ver a distância, né? Que era da arena até no locker 1, né? É. Rapaz, ó, que eu cheguei no locker 1, bicho, eu cheguei custando pôr o pé no chão. A meu joelho do lado de fora aqui, bicho, rapaz, mas ele virou 2 patelas, sabe? E daí o cara falar que não foi nada. Então, onde eu bati meu joelho, sabe? Tipo assim, muitos ali vai saber quem, sabe? E outros, quem falou e quem achou que não foi nada e tal. Então tá, eu dei uma marretada no meu joelho. Então, certo? Pô, sabe? Daí eu fiquei bem chateado mesmo, mas graças a Deus já passou. Eu glorifico a Deus por ter me dado sabedoria e ajudado eu a superar isso aí, sabe? Porque só ele. Que nem a Flávia falou, sabe? Falou, Luquinha, nós precisamos, ela queria, sabe, tadinha? Ela queria ajudar eu, sabe, na tradução, se fosse preciso alguma coisa. Ela falou assim, nós tem que falar com o dono. Eu falei, Flávia, o único aqui que eu tenho que falar aqui é só com Jesus, porque ser humano nenhum nessa terra aqui vai ajudar eu, não. Porque a raiva que eu tô agora, não adianta. É só o pai mesmo lá de cima lá pra me ajudar. Então, isso daí você esquece. Falar com ninguém não. Só Jesus mesmo e tá bom. Que é meu, que não é meu. É aquilo lá falou logo no começo, né? Essas polêmicas da época do sabão, encostou, não encostou, aquele boizinho preto, Cara. as coisas que vêm lá de trás. Você sentiu igual? Você teve líder do ranking mundial, tudo isso. E você falou assim, agora é minha hora. Chegou esse momento de você falar ou não? Ou você... Não. Não, André, porque... Capacidade, Sim. aliás, não só você, todo mundo que tá ali tem. Exatamente por isso, André. Porque eu sei que capacidade todo mundo tem. E ninguém chega ali pra perder, né? Mas só que eu sei que vai ter um momento, André. Isso daí pode escrever, eu vou ser campeão mundial, sabe? Mas o tempo é só Jesus que sabe, só Deus que sabe, entendeu? Então, tipo assim, tudo que eu queria não era me cair naquela ilusão de que agora é minha hora e me decepcionar, mas tudo que eu queria fazer era fazer melhor do que eu fiz ontem, entendeu? Todo dia eu queria fazer melhor do que eu fiz ontem, sabe? Todo dia. E daí o resultado vem, né? E daí aconteceu o que aconteceu e tá bom. Bola toca pra frente. Começar os times. Começar os times e outra. Fui lá num evento lá do Shed também, sabe? E lugar bom, rapaz, lá, o povo humilde, sabe? Gostei demais. E vou continuar indo lá esse ano também, sabe? Quem sabe, entendeu? Concorrendo lá, sabe? Tem Você tá bem lá, né? Tô bem lá, eu fui em 3 eventos. Um eu ganhei quarto, outro eu ganhei campeão, sabe? Então, É o que tá sentado lá. Então, tipo assim, tá ali meio na frente, sabe? E outra. Tem alguns eventos aí, vai saber que a gente consegue levantar a Igual você taça falou, lá. o cara lá, né? Manda um recado pro seu sócio que te acompanha. Uma pergunta que eu não fiz pra você, que eu tenho vontade de fazer, agora veio da minha cabeça, tá? Aham.
Você já respondeu alguém na internet? Logo no começo, quando eu me juntei com a minha mulher, sabe? Teve uma pessoa, eu acho que foi até com você, que nós tava... Com você, eu acho que nós tava gravando. Eu não lembro, não. Resumindo a história, eu respondi assim, porque ele queria saber como que eu fazia, sabe? Pra... Ele falou numa voz, tipo assim, eu entendi de um tom irônico, sabe? Como que eu conversava com a minha esposa, porque ela é americana, né? Eu era brasileiro e daí eu não sabia falar inglês, nem ela português, entendeu? Aí foi a resposta que eu dei pra ele, ele falou o seguinte, então mudo e surdo não pode ter relação não, entendeu? Então é só os que falam, os outros não. Então, porque... Ué. Mas que ponto chega um cara que tá com a bunda no sofá se preocupar o jeito que você vai conversar com a sua esposa? É isso que vem na minha cabeça. Não é mesmo? E hoje, né, talvez ele tá até assistindo aí, ou vai assistir um dia, ou mesmo que se não assistir, sei lá quem é também, né? Só pra saber, eu falo inglês agora, tá? Eu falo inglês. Melhor que quase todo mundo aqui, só pra avisar. Eu falo inglês, eu consigo me comunicar com ela e com quem mais você quiser que eu falo também. Inclusive a mulher dele fala um pouco de português e sabe falar, respondendo você, mundiça. É. Foi bobo. Ela sabe falar essa palavra, seu mundiça. Mundiça. Manda um recado para seus fãs. Galera, muito obrigado por ter sempre me acompanhado. Obrigado mesmo de coração, todos os fãs do Luca Divino, do Cachorro Velho. Sempre tô aqui, orando por todos, tá bom? Deus abençoe grandemente. E a história não tem fim, não acabou ainda não, tá bom? Vamos embora continuar lutando. Esse ano montei bem, mas não foi o suficiente para chegar lá na ponta. O ano que vem vou dar o meu melhor. Se Deus quiser, quem sabe o ano que vem a gente consegue levantar a taça lá do campeão. Aquele sonho que você teve lá? Opa, aquele sonho lá. Valeu. Pô, mas antes disso tem o bicampeão mundial de time aí. Ligado aí no Austin Gamblers aí, que esse ano vai sair fumaça aquele negócio lá. Como se diz, né? Asfalto não vai nascer capim em asfalto, menino. Aí, bonito. Falou.